Como ser cheio do Espírito Santo, com Billy Graham. Frequentemente, muitas pessoas me perguntam como posso ficar cheio do Espírito Santo. Nós recebemos a ordem de ficar cheios, mas como vamos obedecer? Como a presença e o poder do Espírito Santo podem se tornar reais em nossa vida? Este é um ponto-chave do problema. É interessante que, em nenhum lugar na Bíblia, nos dá uma forma clara e concreta de como ficar cheio do Espírito Santo. Eu creio que isso acontece porque a maioria dos crentes do primeiro século não precisava que alguém lhes dissesse isso. Eles sabiam que a vida normal de um cristão é uma vida cheia do Espírito Santo. O fato de nós estarmos tão confusos sobre este assunto nos dias atuais é uma prova triste do quão baixo está o nosso nível espiritual. Apesar da Bíblia não dizer muita coisa sobre este assunto, quando tomamos o Novo Testamento como um todo, sobram poucas dúvidas em nossa mente sobre o que significa ter uma vida cheia do Espírito Santo, ou como ela pode se tornar real em nós. Eu creio que o ensino do Novo Testamento sobre como ficar cheio do Espírito Santo pode ser resumido em 3 expressões: compreensão, submissão e andar pela fé. O primeiro passo para ficar cheio do Espírito Santo é a compreensão. Há certas coisas que nós precisamos saber e compreender, verdades que Deus revelou em Sua palavra, a Bíblia. Algumas dessas verdades já foram bem esclarecidas, mas vamos recapitulá-las para ter certeza de que as sabemos. Bem, quais são elas? A primeira verdade que é preciso aprender é que Deus nos deu o seu Espírito Santo e que Ele mora em nós. Se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, o Espírito de Deus habita em mim. Lembre-se, eu não preciso necessariamente sentir Sua presença, mas isso não quer dizer que Ele esteja ausente. Precisamos compreender que Sua presença é um fato. Deus prometeu que o Espírito viveria em todos os que pertencem a Cristo, e Deus não pode mentir. Nós aceitamos este fato pela fé. Também devemos compreender que Deus ordena que nós fiquemos cheios do Espírito. E isto significa que é Sua vontade que você fique cheio. Recusar-se a ser cheio é agir contra a vontade de Deus. É uma ordem sua e por isso é Sua vontade. Talvez, ao que é ainda mais claro, Deus quer nos encher com o Espírito. Isto é algo maravilhoso para mim. Deus não nos dá uma medida cheia do Espírito resmungando ou de má vontade. Não. Ele quer que nossas vidas sejam controladas e guiadas pelo Espírito Santo. Isso nos leva ao outro ponto que devemos compreender: a presença do pecado em nossa vida. O que é que bloqueia a atuação do Espírito Santo em nossa vida? É o pecado. Antes de podermos ficar cheios do Espírito Santo, temos que resolver e abandonar completamente todos os pecados conhecidos em nossa vida. E isso pode ser doloroso quando nos dispomos a encarar coisas que temos escondidas ou nem mesmo reconhecido em nossa vida. Mas sem uma purificação dos pecados não podemos ficar cheios do Espírito Santo. E o primeiro passo para a limpeza é reconhecer a presença do pecado. O segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é o que podemos chamar de submissão. Com submissão, refiro-me à renúncia aos nossos métodos, procurando, acima de tudo, submetermos a Cristo como Senhor, sendo governados por Ele em todas as áreas de nossa vida. Vemos a importância disso no que foi dito anteriormente sobre como o pecado bloqueia o controle do Espírito Santo. A essência do pecado é a vontade própria, o egocentrismo, ao invés de cristocentrismo. Para sermos cheios do Espírito, controlados e dominados por Ele, precisamos colocar Cristo no centro de nossa vida e tirar de lá o eu, ou seja, a autoestima. Permitir que Ele se torne o Senhor em nossa vida. Como concretizar isso? Há 2 etapas para conseguir isso, ao meu ver. Em primeiro lugar, é preciso arrepender-se e confessar seus pecados. Acabamos de constatar que uma das coisas que precisamos compreender é a profundidade de nosso pecado.
Mas só compreender não é suficiente, é preciso confessar o pecado a Deus e nos arrepender dele. Muitas pessoas, mesmo sabendo que são pecadoras, podem fazer uma lista dos pecados que são problemas para elas. Às vezes, ficam tristes com a situação e gostariam que as coisas fossem diferentes, mas nunca mudam porque nunca confessam os pecados a Deus. Confessar é reconhecer o pecado, é admitir diante de Deus que eu sei que sou propenso ao erro, que eu sei que cometi. Existem pessoas que sugerem que devemos orar a Deus para que Ele nos ensine com seu Santo Espírito, e isso pode ser válido. Mas vejo pouco ou nada disso no Novo Testamento. Acredito que seja o inverso. Devemos orar para que Deus tome total e completa conta de nossa vida. Devemos orar para que o eu seja tirado de nosso coração. Amor próprio, vontade própria, altivez e ambição. E que estejamos completamente à sua disposição. Chegamos agora à última etapa para ficar cheio do Espírito Santo, que gosto de chamar de andar pela fé. Primeiro compreendemos certas coisas, depois nos submetemos e entregamos a Deus, e então aprendemos o segredo de andar pela fé. O ponto central é este: estamos entregues a Deus e à sua vontade. Estamos cheios do Espírito Santo. Ele nos controla e domina. Agora, a partir desta verdade, devemos agir e viver com a certeza plena que Deus já nos encheu e que estamos sob seu controle. O apóstolo Paulo diz isso de forma clara. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. O termo grego traduzido por considerar era às vezes usado no comércio e na matemática. Depois de uma transação comercial, por exemplo, a soma em dinheiro era registrada nos livros contábeis. Esse ato era evidência de que o negócio estava concluído e que o pagamento havia sido feito. Quando nos entregamos a Cristo e o seguimos como Senhor de nossa vida, sabemos que algo aconteceu. O Espírito Santo tomou conta de nós para nos guiar e dar poder. Vivemos agora pela fé, considerando-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Estamos cheios do Espírito Santo e agora devemos viver à luz dessa verdade. Não é fazer de conta, é agir com base na promessa de Deus. Durante o dia, às vezes não estou consciente de sua presença, outras vezes estou. No fim do dia, posso olhar para trás e agradecer, pois vi sua mão atuando. Ele prometerá estar comigo neste dia, e esteve. Você pode experimentar a mesma coisa, submetendo-se diariamente ao senhorio de Jesus Cristo, entregando cada dia a Ele, e assim, no fim do dia, pode olhar para trás e reconhecer que seu Santo Espírito tem sido seu guia em sua força, estando você sujeito a Ele. Viva pela fé. Amém? Irmãos, fique com essa mensagem de Billy Graham, uma mensagem poderosa de como você ser cheio do Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, para que este vídeo, que este canal venha alcançar diversas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Agradeço a todos pela participação e que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo.